Irmãos, nós temos, domingo a domingo, caminhado no livro de Josué, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos caminhado, temos aprendido muito com esse livro, e hoje nós não falaremos no livro de Josué, hoje nós vamos para o Novo Testamento e falaremos no livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 8. Nós estamos expondo o livro de Josué, mas, bondosamente, às vezes eu dou um descanso para os irmãos, embora seja um livro extremamente edificante, como temos visto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo 26. Vivendo a vida, cumprindo a missão. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi, seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus? Nos abençoe, Pai, nessa noite com Tua palavra que já foi lida. Abra o nosso coração para compreendermos a Tua vontade. A Tua vontade para nós, e que sejamos praticantes, ó Deus, da Tua palavra, e não somente ouvintes. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há pouco tempo eu li o testemunho de um pastor que falava sobre uma mudança de campo. Ele foi pastorear uma cidade do interior, uma pequena igreja, e chegando lá,
o líder da comunidade disse: pastor, nós teremos uma reunião social lá no centro da cidade e nós queremos convidá-lo. Não é uma reunião cristã, mas é uma reunião onde discutiremos vários assuntos relacionados à nossa cidade. É uma reunião social. E o pastor, então, já pensou: irei lá pregar o evangelho. Vai ser uma oportunidade, vou conhecer alguém. E ele foi àquela reunião, com essa intenção. Quando chegou lá na reunião, ele começou a olhar para um lado, olhar para o outro, muitos homens espalhados, e ele não conhecia ninguém, e ninguém conhecia ele. E ele estava assim, isolado no canto, deslocado naquela reunião, ninguém dava atenção para ele, e de repente ele viu alguém do outro lado da sala, da grande sala. E esse outro alguém estava sozinho também, no canto, isolado. Então ele pensou: encontrei alguém que está na mesma situação. E ele pensou: eu irei até aquela pessoa, aquele homem, e vou conversar com ele. Quem sabe eu não tenho oportunidade de falar do evangelho. Mas quando ele decidiu atravessar aquela sala, dando ali alguns passos, algo bateu no seu coração, relacionado à resistência. Ele ficou: eu não sei se eu vou, se eu não vou, será que vai dar certo? E ele entrou numa crise, num conflito muito grande, até que ele respirou fundo e seguiu, atravessando a sala. Deu alguns passos, alcançou ali aquela pessoa, aquele homem, e começou a conversar com ele. E no meio da conversa ele descobriu que aquele homem era um muçulmano, que também tinha chegado na cidade, e estava ali na reunião para conhecer os projetos da cidade, tal, né, conhecer alguém. Era um muçulmano. E ele disse assim: olha, você não quer tomar um café comigo um dia desse? Eu quero. E ele então foi tomar um café com aquele homem muçulmano. E então o pastor disse: olha, eu conheço pouco acerca da fé islâmica, você não quer falar um pouco para mim? Como que funciona? Então aquele homem empolgado começou: não, é assim, funciona assim, nós cremos assim, é tal, tal, tal. E eles foram firmando uma amizade. E um dia aquele homem disse para o pastor: olha, eu já falei muito da minha religião, você não quer falar da sua? Eu conheço o cristianismo, mas não tão a fundo assim, mas como nós aqui já temos uma relação, você não quer falar um pouquinho do cristianismo? E à medida em que o pastor, naquele dia, falava do evangelho de Jesus Cristo àquele homem, ele começou a se desmanchar, e ele começou a chorar. E naquele dia, aquele muçulmano se rendeu a Cristo, e ele descobriu que o verdadeiro profeta salvador não era Maomé, mas sim o Redentor Jesus. E aquele homem foi para a igreja, professou a sua fé e foi batizado. Mas para que aquele homem se tornasse um cristão e fosse batizado, aquele pastor teve que dar alguns passos e atravessar a sala. Às vezes, meus irmãos, é preciso atravessar a sala, dar alguns passos, para que o evangelho de Cristo possa ser espalhado em toda a terra, começando por aqueles que estão bem perto de nós. E o que nós vemos aqui nessa passagem, a conversão do eunuco, é algo impressionante. Nós vemos aqui a história de um diácono que deu alguns passos, um diácono que tomou a iniciativa. E esse diácono era um evangelista de primeira. Então, quem diz que diácono não pode evangelizar? Diácono pode evangelizar e deve evangelizar. E aqui encontramos o Felipe, que é chamado de evangelista. Felipe, o evangelista. E eu quero mostrar para os irmãos, nesta noite, a conversão desse homem, do eunuco, focando aqui 5
lições dessa passagem relacionadas à missão. Você vai vivendo a sua vida e você vai cumprindo a missão e você vai atravessando as salas em direção àqueles que necessitam do Evangelho. A primeira lição que eu quero deixar para a igreja nesta noite e para a minha própria vida está no versículo 26. E eu quero mostrar para os irmãos que Deus, Ele usa pessoas para pregar sua palavra. Diz assim o texto: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Filipe, ele era um evangelista de primeira. Se nós lermos aqui, versículos 4 a 8, aí do capítulo 8, você vai descobrir como Filipe, ele fez um trabalho excepcional na cidade de Samaria. Ele foi a Samaria, ele pregou o evangelho, as multidões ficaram empolgadas com a mensagem de Filipe, e Filipe, ele não apenas pregava o evangelho com autoridade, mas esse homem fez sinais, milagres, coisas extraordinárias acontecerem em Samaria. Aquelas multidões ficaram empolgadas à medida em que Filipe pregava o evangelho de Jesus Cristo. E, meus irmãos, o número de discípulos cresceu tanto na cidade de Samaria, foi um crescimento assim exponencial, a ponto do concílio de Jerusalém enviar o apóstolo Pedro e o apóstolo João para dar suporte àqueles discípulos. Ou seja, o trabalho estava caminhando muito, mas muito bem. O ministério de Filipe foi um ministério de sucesso. Mas o que a gente percebe na leitura da passagem é que Filipe, ele não estava preso ao sucesso. Filipe, ele estava preso ao chamado de Deus. Filipe não estava ligado ou preocupado com as multidões. Filipe queria estar no centro da vontade de Deus. Ele queria cumprir a missão de Deus. E o anjo lhe disse: Filipe, dispõe-te e vai. E o texto diz que ele se levantou e foi. E aí eu pergunto para você: será que Deus não diz exatamente isso para nós todos os dias? Do tipo, levanta e vai. E o que nós fazemos? Vocês têm que dizer, meus irmãos, nós levantamos e nós vamos, pastor. Ou será que o Senhor fala e a gente assim, será que é comigo mesmo, Senhor? Não manda outro, Senhor, né? Menos a mim, como disse o profeta, manda outro. Levanta e vai. Filipe se levantou e foi. Agora, o que mais me impressiona é que Filipe, ele deixa as multidões e o ministério de sucesso e ele parte para cumprir o chamado de Deus. E esse chamado era para pregar o evangelho para quantas pessoas? Quantas? Uma só. O eunuco. Irmãos, quando nós nos preocupamos, né, e às vezes isso acontece, quando nós nos preocupamos demasiadamente com os números, acabamos nos esquecendo do mais importante. E o mais importante não são os números e nem as multidões. O mais importante é o chamado de Deus. O mais importante é cumprirmos o chamado de Deus. Presta atenção, talvez lá no prédio onde você mora, talvez lá no prédio lá tenha, 50 famílias morando lá. E Deus pode te chamar para evangelizar não as 50 famílias que moram lá, mas talvez para evangelizar o teu porteiro. Talvez a pessoa que faz a limpeza. Na sua empresa tem muitos funcionários, mas talvez Deus esteja te chamando para evangelizar um deles. Ou talvez o teu patrão, ou talvez a tua empregada.
ou talvez o teu vizinho ou um amigo. Então presta atenção, há uma multidão, meus irmãos, de incrédulos, de pessoas que carecem do Evangelho ao nosso redor. Uma multidão, todo dia nós nos encontramos com estas pessoas, mas eu digo a você, não se concentre na multidão, porque quando você se concentra demais na multidão, você pode se atrapalhar, você pode se sentir frustrado, você pode desistir, você pode abandonar. Então, não se concentre na multidão. É melhor estar atento ao chamado de Deus. E você fala assim, pastor, mas como que eu posso assim, discernir o chamado de Deus? Porque no caso aqui, o anjo apareceu para Felipe e disse, dispõe-te e vai. Como que eu posso saber? Identificar o chamado de Deus. Você identifica o chamado de Deus pelas oportunidades que Deus te concede. O Senhor Deus, Ele confirma o seu chamado nas oportunidades que você recebe diariamente para compartilhar o Evangelho. É aí que você vê, eu entendi, é aqui. O Senhor está confirmando o chamado por meio das oportunidades. Veja que interessante, Jesus Cristo é um exemplo disso. Jesus Cristo aproveitou todas as oportunidades, não é mesmo? Jesus Cristo cumpriu o chamado, Ele cumpriu a sua missão, e Ele cumpriu o seu chamado, e Ele pregou a palavra, e detalhe, né, meus irmãos? Jesus pregou grandes sermões, alguns dizem os melhores sermões, para quantas pessoas? Uma pessoa. Nicodemos, por exemplo, a mulher samaritana, uma pessoa. Então, Felipe, ele ouviu o chamado e ele partiu. E essa caminhada de Felipe, meus irmãos, não foi uma caminhada fácil, uma caminhada longa, cansativa, desagradável e solitária. Alguns comentaristas dizem aí aproximadamente 80 quilômetros até chegar naquele caminho que levava a Gaza, que era uma das cidades ali dos filisteus. E quando ele se aproximou daquela estrada, que era muito pouco utilizada, diz o texto que ele se deparou com uma carruagem. Ele se deparou com uma carruagem. O Espírito falou, vai, ele foi. Quando ele estava chegando na cidade, na estrada, ele se deparou com uma carruagem, e o Espírito disse, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe entendeu, tem alguma coisa aí. E ele se aproximou do carro e começou a acompanhar o carro. Eu tenho certeza que você, meu irmão, não vai precisar caminhar 80 quilômetros para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você não vai precisar caminhar 80 quilômetros para falar da palavra de Deus àquela pessoa que necessita da salvação. Porém, mesmo que a distância seja atravessar uma sala, como aquela história que eu contei no princípio, para cumprir o chamado, nunca se esqueça, mesmo que a distância seja pequena, mesmo que a distância seja alguns passos, para cumprir o chamado de Deus, meus irmãos, é preciso renúncia. Para cumprir o chamado de Deus, você precisa renunciar muitas coisas, porque às vezes uma luta interna é travada no seu coração, às vezes um conflito interno, e você fica ali, eu devo ou não devo, eu devo ou não devo, eu faço ou não faço, eu falo ou não falo, eu avanço e atravesso a sala, eu fico aqui na minha zona de conforto e de segurança. Nós superamos, meus irmãos, esses obstáculos e avançamos quando nós temos certeza que nós pertencemos a Deus, quando nós temos a certeza de que estamos onde estamos, porque Deus nos colocou ali para cumprirmos a sua missão. Aí você não volta, você avança. E seguindo aqui a orientação do Espírito Santo, o que Felipe fez? Ele se aproximou da carruagem. Vocês viram, hein? Começou a correr. E ele percebeu que aquele homem, dentro da carruagem, estava lendo o quê?
A Bíblia. Estava lendo um livro do profeta Isaías, em alta voz, como era o costume naquela época, e eu fico pensando, né? O Espírito de Deus falou diretamente com Felipe, dizendo: Felipe, acompanha a carruagem. Mas o Espírito do Senhor não falou diretamente com o eunuco. Aí você pensa assim, por que o Espírito de Deus não falou logo diretamente com o eunuco e resolveu o problema, né? O Espírito Santo de Deus falou com Felipe e moveu Felipe, porque Deus, meus irmãos, Ele usa pessoas para pregar para outras pessoas. O Espírito Santo de Deus, Ele prepara, o Espírito de Deus, Ele chama, o Espírito Santo de Deus envia, e no momento certo, o Espírito Santo de Deus abre o coração do pecador para que ele se converta de seus pecados e se renda a Cristo Jesus. Então, às vezes, nós ficamos pensando assim, qual que é o melhor método? Porque, por exemplo, essa mensagem, ela está sendo transmitida. Eu não sei, tem alguém aí? O presbítero Claudenir tem, ele está fazendo assim, tem gente ouvindo a mensagem. A mensagem está sendo transmitida. Pessoas estão ouvindo essa mensagem. Outras pessoas irão ouvir essa mensagem. Pessoas talvez que estejam do outro lado do continente irão ouvir essa mensagem. E todos os dias as pessoas são expostas a uma infinidade de mensagens. E aí a gente para e pensa, qual é o melhor método evangelístico? São as mensagens? Porque daí você fala assim, pastor, eu não sei falar direito, mas eu mando o link da mensagem. Seria, vamos pensar assim, os folhetos evangelísticos, quem sabe um livro. Qual o melhor método, meus irmãos, evangelístico? Qual é o melhor método evangelístico? O melhor método sou eu, é você. Porque afinal, Deus não unge métodos, como disse um comentarista, Ele unge pessoas, nós temos a unção do Espírito. Deus usa pessoas como eu e você, com as nossas limitações, fragilidades, mas nós somos testemunhas vivas do poder transformador do Espírito Santo, eu e você. Nós somos as pessoas que o Senhor Deus deseja usar. Então não se esqueça disso, Deus quer usar você. Pastor, não pode ser outra pessoa, não pode ser o pastor. Não, Deus quer usar você de maneira pessoal, com as suas características, com a sua personalidade, com os seus dons, com os seus talentos. Deus quer usar você. É você que Ele deseja usar de maneira muito particular para levar Cristo a outras pessoas. Veja bem, o apóstolo Pedro, ele foi preparado por Deus para pregar o evangelho a Cornélio, aquele oficial romano. Vocês se lembram? O resultado foi uma bênção. O apóstolo Paulo foi preparado para pregar o evangelho para Lídia, e foi uma bênção. Felipe foi preparado por Deus para pregar o evangelho ao eunuco. E aí eu te pergunto, você está sendo preparado para pregar o evangelho para quem? E eu estou sendo preparado para pregar o evangelho para quem? Deus prepara pessoas para pregar a sua palavra. Essa é a primeira lição. A segunda lição, meus irmãos, está ali no versículo 30 e 31. Deus também prepara pessoas, e essas pessoas devem tomar a iniciativa. Diz assim, correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então Felipe está lá atrás da carruagem, o eunuco está dentro da carruagem, ele está lendo o profeta Isaías, e o Felipe, ele percebeu que ele estava lendo o profeta Isaías, e veja que interessante, exatamente naquele momento em que o eunuco lia o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que fala do servo sofredor, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava naquele ponto, Felipe está ali atrás da carruagem, e ele percebe que o eunuco está lendo aquele trecho. E o que Felipe faz naquele momento? Ele toma a iniciativa.
Ele entendeu, esse é o momento, a hora é agora, eu não posso perder essa oportunidade. E assim, Felipe faz um questionamento: compreendes o que vens lendo? Ele se coloca à disposição para ajudar o eunuco, e o eunuco responde: como poderei entender se alguém não me explicar? Dá para perceber como o Espírito Santo de Deus age. Ele prepara o local, prepara o horário, prepara a pessoa, ele prepara todas as coisas, mas quem toma a iniciativa, meus irmãos, somos nós. Nós precisamos tomar a iniciativa, sabe? Às vezes tem que criar uma ponte, às vezes tem que arriscar. Como eu disse, tem que atravessar a sala. Eu tenho que atravessar a sala, eu preciso fazer algo. E às vezes, meus irmãos, esse se arriscar, no caso de Filipe foi uma pergunta: compreendes o que vens lendo? Às vezes o arriscar é um elogio, às vezes o arriscar é uma palavra de agradecimento, às vezes o arriscar é você se colocar à disposição para servir. Às vezes esse arriscar-se, né, é você naquele momento oferecer um consolo, um encorajamento, ou talvez dizer assim: olha, eu vou orar pela sua vida. É impressionante, meus irmãos. Você tem, assim, vergonha ou timidez para falar do Evangelho para as pessoas? Você é meio travado, assim, às vezes, pastor, eu fico travado, né? Não sai, parece. Irmãos, nós, muitas vezes, não pregamos o Evangelho por timidez e por vergonha. Às vezes é o nosso orgulho mesmo. Só que veja bem, quando o interesse é pessoal, a gente vence timidez e vence o orgulho, e vence a vergonha, não é? Você vai lá e coloca a sua cara a tapa. Fala: não vou perder o meu direito, não. Eu vou lá, vou colocar a minha cara a tapa. Se tiver que passar vergonha, eu passo. Mas eu vou vencer a minha timidez, porque eu vou lá brigar pelo meu direito. Quando está em jogo os nossos direitos, aí a gente vence com tranquilidade a vergonha. A gente se expõe, a gente se arrisca. Mas, às vezes, nós não temos a mesma disposição quando o assunto é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, enfrentar a vergonha e ir ao encontro das pessoas. Porque quando nós vamos às pessoas, nós não vamos às pessoas para pedir coisas, nós vamos às pessoas para ofertar o que há de melhor, a salvação em Cristo Jesus. Você não vai lá para exigir o seu direito, você vai lá para oferecer graças e bênçãos, e é assim que você vence o orgulho e a timidez. Então preste atenção, você vem aqui todos os domingos, não é? E você ouve a palavra de Deus pela manhã, ouve a palavra de Deus à noite, e você vem aqui semanalmente, mas você não pode esquecer de uma coisa: você vem aqui para ser preparado por Deus. Você é preparado por Deus semanalmente neste local. Agora, Deus está preparando você com a sua palavra, Deus está preparando você com o seu Espírito, Deus está preparando oportunidades, lugares, momentos e pessoas, mas você precisa tomar a iniciativa, você precisa se locomover, você precisa ser mais audacioso, você precisa não se importar com o que as pessoas irão falar ou pensar de você. Irmãos, Felipe teve que percorrer aqui 80 quilômetros, correr atrás de uma carruagem, comer poeira atrás daquela carruagem, situação difícil. Mas ele fez tudo em obediência, ele tomou a iniciativa, ele disse: compreendes o que vens lendo? E a pergunta que eu faço, a segunda pergunta é: irmãos, será que não tem faltado para nós iniciativa? Iniciativa. Essa é a segunda lição. Vamos para a terceira lição. Versículos 27 e 28. Deus prepara as pessoas, meus irmãos, que Ele deseja salvar. Diz assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Quem Deus estava preparando? Deus estava preparando um viajante. O viajante era o eunuco. E o texto diz que ele era um etíope, né? Alguns comentaristas dizem que ele era de uma nação conhecida como Etiópia, não a Etiópia atual, uma Etiópia que fica no sul ali do Egito, alguns se identificam como o atual Sudão. Mas enfim, ele era um alto oficial de Candace. Candace é o título da rainha mãe, que governava no lugar do filho. E os eunucos, como vocês sabem, eles cuidavam das mulheres do palácio, né? Então eles eram castrados, emasculados, essa palavra? Ninguém sabe? Tudo bem. E olha que interessante, no caso desse oficial, do eunuco, nem todos passavam por esse processo de castração. Aliás, alguns eram chamados de eunucos oficiais, eles cuidavam dos negócios do rei. Eram pessoas extremamente importantes. Nós estamos aqui diante de um homem muito importante porque ele estava andando numa carruagem. Não era comum andar em carruagens naquela época. Ele era um homem importante, extremamente importante no seu reino. E mais um detalhe importante, meus irmãos, aqui no texto, é que o país de onde ele veio era um país idólatra, era um país pagão. Mas aqui estamos diante de um homem que nasceu num país pagão, mas ele não se interessa pelos ídolos da sua terra, ele não se interessa pelos deuses da sua terra, ele se interessa pelo Deus de Israel, o Deus invisível, e ele sai da sua terra e ele vai a Jerusalém com o propósito de adorar o Deus de Israel. O que moveu esse homem a sair da sua terra e ir a Israel, buscar o Deus de Israel? Mas ele foi. E o texto bíblico diz que quando ele voltava, algo aconteceu. Ele estava voltando com o livro do profeta Isaías, não é? Quer dizer, tudo estava sendo o quê? Preparado para o grande momento, a hora da conversão. Ele ainda não era um convertido, nós sabemos. Ele ainda estava em seus pecados. Mas a gente percebe na leitura da passagem bíblica que o Senhor Deus já estava dirigindo esse homem à conversão. E depois de adorar em Jerusalém, ele adquire ali o livro do profeta Isaías, e ele volta lendo aquele livro, e quando ele chega exatamente no capítulo 53, que fala sobre o servo sofredor, naquele momento Filipe aparece. Não foi uma coincidência, foi uma providência de Deus. Isso prova, meus irmãos, que Deus ele prepara as pessoas. E ele prepara as pessoas que ele deseja alcançar. Ele preparou Lídia, ele preparou o carcereiro, ele preparou Cornélio. Eu fico pensando, às vezes, na minha própria experiência, né? Porque antes de ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu também caminhei por muitos anos no paganismo, na idolatria. Vocês sabiam disso? Até os 17 anos ali eu estava completamente perdido. Mas chegou um ponto na minha vida em que eu comecei a perceber, meus irmãos, que eu estava enfrentando uma crise religiosa, uma crise espiritual, e aqueles ídolos diante dos quais eu me inclinava todos os dias já não resolviam os meus problemas. E eram vários, mas não resolvia. E eu ficava ali clamando, pedindo, né? Pedia para todos de uma vez, mas não resolvia, não adiantava, as coisas não funcionavam. E hoje, irmãos, olhando para trás, olhando para o tempo esse tempo da minha vida, onde eu era extremamente
idólatra, era um pagão abandonado, ou um mundano. Olhando para essa fase da minha vida, eu consigo perceber claramente como o Senhor Deus, Ele estava já naquela época em que eu não o conhecia, Ele estava preparando o meu coração para receber o Evangelho de Jesus Cristo. De tal forma que quando o Evangelho de Jesus Cristo chegou na minha vida, ele encaixou diretamente e produziu frutos. Porque Deus faz isso. Deus prepara as pessoas que Ele deseja alcançar e salvar. Deus prepara pessoas para a salvação. Então pense nisso, quantas pessoas você conhece que não conhecem a Cristo, mas que podem estar sendo preparadas por Deus para receberem o Evangelho de Jesus. Cristo Jesus, meus irmãos, Ele envia a sua igreja em direção à missão. Mas Ele é tão bom e gracioso que Ele prepara a terra. Nós somos os semeadores, mas a gente não tem poder sobre a terra. É Ele que prepara a terra. É Ele que aduba a terra. Você lança a semente, como diz Paulo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Aí quando você chegar lá, lança a semente, vem o fruto, fala, nossa, mas como? Porque a terra já estava sendo preparada. Então, pense nisso. Quem são as pessoas que o Senhor Deus está preparando, com as quais você tem contato? Quem são essas pessoas? Deus prepara pessoas para ouvir a sua palavra. A quarta lição, meus irmãos, está nos versículos 32 a 35. O Senhor Jesus Cristo foi apresentado, ao eunuco. Olha o que diz aí, versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então Felipe se aproxima, o eunuco está lendo Isaías capítulo 53, e como dizem os comentaristas, é o monte mais alto do Antigo Testamento, você consegue enxergar tudo que está por vir em relação a Cristo. É lindo Isaías capítulo 53, e no final ele pergunta assim para Felipe, de quem se trata? Esse servo sofredor, esse varão de dores, de quem se trata? Os judeus parece que sempre tiveram essa dúvida. O servo sofredor se refere a Israel? O servo sofredor se refere ao profeta Isaías? A quem se refere? Quem é esse servo sofredor? E então Felipe, começando por aquela passagem, anunciou Jesus Cristo, anunciou o poder da cruz. Deus abençoou a mensagem, aquele homem se converteu. Deus utiliza, meus irmãos, Deus utiliza a sua palavra. Deus utiliza a sua palavra. Veja, a palavra, como diz alguns, é como disse Charles Spurgeon, como o leão, Você precisa defender o leão? Ele se defende sozinho e faz o seu trabalho. A palavra de Deus. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pregar a palavra. Pregar o quê? Pregar sobre Cristo. Então você usa a palavra para falar de Cristo. Ou você fala de Cristo a partir da palavra de Deus, porque a ferramenta que Deus usa é a Bíblia. E sobre quem nós falamos? Nós falamos sobre Jesus. Meus irmãos, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus através da Bíblia. Tem que tomar iniciativa. Deus está te preparando para isso. Tem pessoas ao seu redor que falam, mas será que dá certo, pastor? Será que isso funciona? Ninguém pode impedir a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus converteu o meu coração endurecido, converteu o teu coração endurecido. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, converte. Olha que coisa impressionante. O eunuco está dentro da carruagem, uma barulheira, não é mesmo?
Não era como os carros de hoje, confortável, né? Não. Imagina, aquela carruagem, aquela estrada ruim que só, aquela poeira entrando na carruagem, todo aquele barulho, e Felipe ali, se balançando de um lado para o outro, pregando para o eunuco, cheio de ruídos aquela comunicação, sabe? Cheia de ruídos que parece que não vai dar certo. E Deus pega aquela palavra, aplica a palavra no coração daquele homem e transforma aquele homem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Deus quer agir, Ele age. Mesmo usando pessoas tão limitadas como eu e você. Mas Deus pega vaso de barro, né? Vaso que às vezes está ali cansado, desanimado, vai usar a sua vida. Não importa a sua idade. Não importa a limitação que você tenha. Olha que impressionante, irmãos, o que o texto diz, mesmo com todas as barreiras, o Espírito Santo de Deus agiu, aquele homem se converteu. Então veja, Deus prepara você, Deus prepara quem vai ouvir, mas você precisa tomar a iniciativa e você precisa falar de Cristo através da Bíblia. E eu finalizo aqui com a última lição, versículos 36 a 38. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Então, quando o eunuco entrou lá no seu país, lá na Etiópia, né, ele não era convertido. Quando ele chegou lá em Jerusalém para adorar o Deus de Israel, ele também não era convertido. Quando ele entra na carruagem e começa a ler o livro do profeta Isaías, ele ainda não era convertido. Mas quando aquele homem, né, ele recebeu ali a exposição de Jesus Cristo, e ele descobriu que o servo sofredor era Jesus Cristo, ali ele foi convertido. À medida em que Felipe anunciava Cristo àquele homem, ele descobriu naquele momento que ele não podia mais viver sem Cristo. À medida em que ele ouvia Jesus Cristo da Sagrada Escritura, aquele homem descobriu que não podia mais ficar sem Jesus. Ele entendeu que ele precisava amar a Cristo, adorar a Cristo, servir a Cristo, e ele precisava assumir um compromisso com Jesus Cristo, e por isso ele disse: o que me impede de ser batizado? Eu quero assumir esse compromisso, e agora, não dá para perder mais tempo. Para a carruagem, tem água, então vamos descer. Desceram. E ele foi então ali batizado, depois de ter professado a sua fé. Se crês, ele fala: eu creio. Talvez você já rodou por muitos lugares. Meu irmão, se você já creu em Cristo como Senhor e Salvador, você precisa ser batizado. Assumir o compromisso com Jesus. Não perca tempo. Dar esse passo de fé é essencial. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, exceto pelo Espírito de Deus. E foi isso que o eunuco fez. Ele confessou ali diante de Felipe a sua fé. Quando aquele homem saiu de sua casa, quem ele era? Um religioso. Alguma coisa estava movendo ele, mas era um religioso. Aquele homem desejava preencher o coração dele, como muitos aí fora desejam preencher o coração, porque o coração estava vazio. Mas quando Felipe entra naquela carruagem e apresenta Cristo, tudo mudou. As coisas foram transformadas. E assim eu quero concluir dizendo o seguinte: o texto finaliza dizendo que houve grande júbilo. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Está vendo? Felipe foi arrebatado. Depois do batismo ele foi retirado, arrebatado. É até difícil de explicar isso. Alguns outros personagens bíblicos passaram por isso, tipo o profeta Elias, né? Por meio daquela carruagem que dividiu ele e o profeta Eliseu, e ele foi levado. Ele foi arrebatado.
levado para outro lugar. Mas o texto diz que o eunuco estava cheio de júbilo, cheio de alegria, ele seguia o seu caminho. Ele chegou de um jeito, ele saiu do outro. Não é bom isso? Quando Deus usa a sua vida para que pessoas vazias, desanimadas, desesperançadas, cheguem de repente vazias e saem preenchidas. Eu creio que não apenas o eunuco saiu cheio de júbilo, eu creio que Filipe saiu explodindo de júbilo, de alegria. Quem preparou todas as coisas? O Pai preparou todas as coisas. O Filho foi apresentado e o Espírito operou. A gente vê claramente aqui que a salvação, ela é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito. É uma obra trinitariana. É as três pessoas da Trindade agindo na transformação e na conversão. E aí eu pergunto para os irmãos, essa conversão, ela demorou muito ou ela foi rápida? A conversão do eunuco, foi uma coisa que foi rápida ou foi uma coisa demorada? E aí? Demorou muito, meus irmãos? Essa conversão demorou muito? Ou foi em pouco tempo que tudo aconteceu? Deus age de várias formas, de várias maneiras. Às vezes a gente tem essa sensação que demora um pouco mais, um pouco menos. Mas eu quero encorajar você nesta noite, para que você ore junto comigo, para que Deus coloque pessoas na sua vida, para que Deus lhe conceda mais oportunidades. Nós vamos orar, eu quero orar pela sua vida, quero orar pela igreja, nós vamos orar nesse sentido. E o que vai acontecer? Isso não é uma profecia, tá bom, meus irmãos? Mas nós vamos orar agora. E nessa semana, você vai perceber que pessoas vão se aproximar de você, você vai ter contato com muita gente. E aí, quando você tiver contato com essas pessoas, você vai falar assim, o pastor falou alguma coisa disso, domingo. Porque quando a gente ora e pede, Deus começa a mover as peças no tabuleiro, né? Na verdade, Ele está sempre movendo, mas parece que quando a gente ora, a gente enxerga mais. Aquilo que chamamos de coincidência, mas na verdade é providência. Pai, nós estamos aqui, Senhor, olhamos para a Tua palavra e ela é viva, eficaz, poderosa, Pai, para transformar corações. Ó Deus Todo-Poderoso, levanta nesta igreja um exército de soldados valentes, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, comprometidos integralmente, ó Deus, com a missão. A nossa vida passa rapidamente sobre a terra. Nós não queremos apenas alimentar o nosso coração com a Tua palavra, mas queremos espalhar as sementes que o Senhor tem colocado em nossos bolsos. E há muitas sementes. Ó Deus, prepara as pessoas que irão ouvir o Evangelho por meio da nossa boca. Prepara as oportunidades, Pai. Nos conceda a graça para vencermos o orgulho e a timidez, visando o interesse do Teu reino. Ó Deus, não permitas que vacilemos na Tua missão, no cumprimento do chamado. E rogamos também, Pai, nesta noite, se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, a decisão de ser batizado e assumir o compromisso com Jesus Cristo, que seja uma noite de salvação, na Tua casa, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós pedimos assim, Pai, a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Nós encerraremos,